a Bíblia vai dizer que ele começa a ser restrito do ambiente familiar, do ambiente social. Você conhece a história, José vai parar numa cisterna. E dentro desse ambiente, a Bíblia vai dizer que, sem entender o que está acontecendo, José começa a viver com os seus irmãos, com a sua família, como se fossem seus algozes. E a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite: quando Deus depositar em você um sonho, quando Deus depositar em você um propósito, cuidado com o ambiente, com as pessoas cujos quais você irá transbordar. Cuidado com o ambiente, com as pessoas cujos quais você compartilhará aquilo que Deus só confiou em você. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Coloca som por aí. Dentro desse ambiente, a Bíblia vai dizer que a cisterna agora é o lugar que a família, que os irmãos, que a estrutura familiar reservou para aquele que carregava um sonho maravilhoso. José é vendido pelos seus irmãos. Ele agora deixa de ser o queridinho, oh Espírito Santo. Agora ele deixa de ser o queridinho do papai, o filho mais novo, aquele que preservava os cuidados e o zelo da sua família, para agora ser uma mercadoria. José agora é um escravo vendido, oh Espírito Santo. José vai parar na casa de Potifar, mas agora ele não passa de uma mercadoria, ele é um escravo restrito, porque escravo não tem vontade, escravo não tem plano B, escravo não tem vontade própria. Mas é nesse ambiente que José descobre os talentos cujos quais ele desconhecia no ambiente de casa. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Chega momentos na nossa vida que a gente precisa crescer. E crescer dói. Eu não estou falando de estatura, eu estou falando de maturidade. Chega momentos na nossa vida que a gente tem que deixar as coisas de menino. Porque José agora é escravo. Na casa dele ele era cuidado, ele tinha regalias, ele tinha privilégios. Mas na casa de Potifar ele é obrigado. Ele é obrigado a realizar tarefas, com vontade ou sem vontade, com disposição ou sem disposição. Mas ele é obrigado, mas é nesse ambiente que ele cresce, é nesse ambiente que ele se torna homem. E muitas vezes Deus nos coloca em ambientes desconfortáveis, para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa, para que a gente possa criar estruturas emocionais, para que a gente possa criar estruturas espirituais. Vai chegar um momento que não vai bastar, porque eu tenho um amigo que ora, porque eu tenho uma mulher que ora. Tem momentos que é só você e Deus. Paulo vai dizer: quando eu era menino eu falava, eu agia e pensava como menino, mas eu deixei as coisas de menino. Preste atenção, ele não está dizendo Deus me fez deixar, não. Ele está dizendo eu deixei as coisas de menino. Por quê? Porque deixar as coisas de menino é uma decisão pessoal. Tem hora que você tem que deixar de ser mimado, tem hora que você tem que deixar de ser, meu Deus, sabe, deixar de ser vítima. O ambiente que Deus te colocou, bispo, é ruim, mas é nesse ambiente que você vai crescer. É nesse ambiente que você precisa desenvolver estruturas emocionais. Bispo, mas lá todo mundo me persegue. É isso, irmão. Nós estamos numa era que nunca foi tão recorrente. Síndrome do pânico. Pessoas sabem que não aguentam a pressão, que não suportam a pressão. Depressão. Doenças psicossomáticas. Por causa de traumas na alma. Segura na mão de alguém de uma forma bem delicada até ele dizer ai. E fala para ela: você precisa crescer. Dá para você dar glória a Deus e aplaudir Jesus aí ou não? E
é dentro desse ambiente que o menino cresce, que o menino se transforma, que ele se torna um exímio administrador, de tal forma que Potifar vai colocar tudo, toda a sua casa, nas mãos desse jovem, escravo, mas alguém que desenvolveu o talento e uma habilidade sem igual para administrar. Você conhece a história? Ele vai crescendo e ao pouco ele vai tomando posse, tomando autoridade e começa a comandar toda a casa de Potifar. Mas dentro desse ambiente ele chama atenção e chama atenção da mulher de Potifar. Ela cria uma situação para ter relação com ele, ele foge, mas ela fica com o álibi, ela fica com a capa do rapaz, e ele é acusado de estupro. Ele vai parar na cadeia injustamente. Quando as coisas começam a dar certo para José, ele agora é acusado injustamente de estupro. Ele vai parar numa prisão, irmãos, de pena de morte. Depois de tudo que ele passou, de ser vendido, de ser arrancado do seu ambiente de lar, de família, agora vendido como mercadoria, ele começa a crescer, começa a se adaptar ao ambiente, e agora ele é mais uma vez vítima do acaso. Ele agora é acusado como estuprador, condenado à morte. Qual seria a sua cabeça, a sua reação dentro de um ambiente ou dentro de uma circunstância como essa? Qual seria a sua reação? Se é que você teria alguma? Qual seria o seu posicionamento dentro de um cenário como esse? A Bíblia vai dizer, irmãos, que mesmo tendo tudo para desistir, quem sabe se suicidar, quem sabe, aquele momento que a gente pensa que Deus nos abandonou. Quem já teve essa sensação, essa percepção? Você doeu tanto que você falou: Deus, será que o Senhor esqueceu de mim? Sabe, existe momentos na nossa vida, irmãos, que a dor é tamanha, que a gente se esquece, ou a gente tem a sensação de ter sido deixado por Deus. É tanta situação que acontece, é tanta catástrofe que acontece à nossa volta, que a sensação que nós temos é de Deus ter se afastado de nós. Ele tinha tudo para desistir. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que as atitudes de José fazem com que ele se torne uma referência no ambiente de morte. Ele não desiste, ele criou estruturas emocionais a ponto de se levantar todos os dias, e não apenas de se levantar, de se dispor. Ele se transforma no gerente da cadeia. Se você não desistir, se você não parar, se você não deixar de acreditar no Deus de Israel, aquele que lhe soprou o fôlego de vida, deixa eu ser profeta na sua vida. A surpresa de Deus para a sua história, a surpresa de Deus para a tua vida, a surpresa de Deus para o teu chamado, para alabar a saia. Se você crê nessa palavra, aplauda Ele. Reage! José se transforma no gerente da cadeia de pessoas condenadas à morte. E a Bíblia diz que em um dado momento a cadeia recebe mais 2 presidiários. E como José tinha livre acesso à cadeia, ele um dia vai passar e vai parar. Por quê? Porque ele, presta atenção nisso aqui, porque isso é uma chave para a tua vida. Ele vai parar e vai perceber que tinham 2 daqueles condenados que estavam tristes. Agora deixa eu te perguntar: quem condenado à morte que está feliz, irmãos? Mas dentro daquele ambiente, José, irmãos, ele percebeu e se preocupou com pessoas que não tinham nada para lhe oferecer. Aparentemente, eles não tinham nada, estavam na mesma condição, dentro do mesmo cenário, e José vai parar para ouvir aquelas pessoas e perguntar: por que vocês estão tristes? E a Bíblia diz que essa percepção, essa preocupação vai fazer com que esses moços revelem o seu coração: nós tivemos um sonho. O ano de 2023 está acabando. Deixa eu te perguntar: qual foi o tempo de qualidade que você teve para parar e ouvir alguém contar um sonho para você?
Sabe por quê, irmãos? Porque a gente gasta tempo com aquilo que é interessante. A gente gasta tempo com alguém que aparentemente possa nos proporcionar alguma coisa. Deixa eu te dizer para você uma coisa: todas as vezes que Deus quiser te provar, Ele vai usar pessoas. E todas as vezes que Ele quiser te abençoar, Ele vai usar pessoas. Portanto, nunca menospreze quem está à sua volta, porque essa pessoa pode ser uma chave de Deus para te colocar no lugar de honra que Ele te prometeu. A Bíblia vai dizer, segura aí, a Bíblia vai dizer que este rapaz que se preocupou com essas pessoas vai ouvir delas um sonho. Nós tivemos um sonho que nos perturbou, e José vai sentar, irmãos, sabe, ele não está passando, ele senta, ele para o que ele está fazendo. Ele senta e pergunta para eles qual foi o seu sonho. Sabe, alguém que está preocupado diretamente com alguém que não tem nada para oferecer, irmãos. José tinha tudo para desistir, José tinha tudo para encerrar, desistir de tudo da própria vida, mas ele ainda está interessado em alguém que sonha. Oh, aleluia. A revelação é dada, um volta para o seu lugar de origem e um é morto. O copeiro era aquele que tinha um acesso direto à pessoa mais importante do império, que era Faraó. José vai fazer um pedido: lembra-te de mim quando estiver diante de Faraó. E ele vai contar a sua história. Só que ele se esquece. Mas Deus nunca se esquece de alguém que ainda decidiu crer. Posteriormente, 2 anos depois, este Faraó vai ter um sonho que vai se tornar um pesadelo, vai incomodar a sua alma, e ele vai chamar as pessoas, e vai ser tão devastador que ele procura alguém que tire aquela aflição do seu coração. Ele vai chamar os sábios, eles não têm interpretação, eles não conhecem a história. E José, e diante do desespero de Faraó, o copeiro vai se lembrar de quem? Vai se lembrar de quem? De José. Agora eu me lembro, Senhor, quando eu fui condenado, quando o Senhor me mandou para a cadeia, eu conheci um rapaz que tem o dom de interpretar sonhos. E Faraó vai dizer: onde ele está? Na cadeia, traz ele aqui agora. José toma um banho, troca de roupa, e ele está diante de Faraó, a pessoa mais importante do império, o presidiário, condenado à morte, está diante da maior autoridade do império naquele momento. E Faraó vai dizer: é você que tem o dom. Ele vai dizer: o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é que me dá esse dom. Ele fala: então conta para mim. A revelação é dada, só que na revelação, presta atenção, junto com a revelação, junto com a manifestação espiritual, José vai dar uma aula de administração. Ele vai dizer dos tempos de bonança, como ele tinha que fazer, quais seriam os mecanismos a serem feitos, e no tempo de escassez, como ele deveria administrar. Ele dá um show de administração diante de Faraó. Onde ele aprendeu a administrar? Onde ele aprendeu a administrar? Na condição de escravo. Não menospreze o seu dia de angústia. Foi no lugar de escravo, foi na situação de escravo, na situação de restrição, que ele cresceu. Mas foi lá que ele aprendeu a ser um administrador. E é para esse momento que ele foi preparado. O teu momento de angústia também pode ser um momento de preparo para um momento de honra que Deus tem para a sua vida. Aplauda o nome do Senhor. Fala para alguém que está do seu lado, fala assim para ele: vai passar. Não, mais forte, fala pelo menos 3 pessoas aí. Fala assim para ele: vai passar. Minha braguilha está abrindo toda hora. Minha braguilha está abrindo toda hora. Está preparado, sim ou não? Posso começar a pregar? Diante da aula, da revelação e da aula, deixa eu te falar, não deixe os dons de Deus na sua vida de lado. Sabe aquele dia que você tem vontade de nem ser crente mais?
Sei, eu sei. Você já passou por isso. Sabe aquele dia que você quer chutar o balde? Fala, esse negócio de ser crente, pra quê? Sim ou não? Não dá para mentir agora, irmão. Jesus te mata onde você estiver. Sabe aquele dia que você nem crente quer ser mais? Mas você não presta nem para ser outra coisa mais? Já está tão crente que nem para desviar você presta? Sim ou não, irmão? Você é que nem Pedro, lembra de Pedro? Pegaram Jesus, levaram ele e falou assim, rapaz, você fala como ele. Ele falou assim, não, você anda como ele, não, você veste como ele. Irmão, você fica tão crente que até quando você está no meio, no mundão, alguém vai te reconhecer, vai falar assim, você não é daqui não. Você fala diferente, você anda diferente, você veste diferente. Tem alguma coisa em você que é diferente. José dá uma aula, e diante da aula de administração e da revelação profética, Faraó vai olhar para um lado e olhar para o outro e falar assim, quem entre nós teria a mente deste homem? Quem dentre este reino? Irmãos, Faraó fica tão impressionado que ele vai procurar e não acha ninguém. Ele vai dizer para ele na mesma hora, a partir de hoje, você só não manda no meu trono, mas ninguém levanta o pé ou a mão sem antes falar com você. Ninguém se move sem antes ter a sua aprovação. Ei, dá para você dar um glória aí ou não, irmãos? Deixa eu dizer para você uma coisa, a Bíblia não é um conto de fadas, a Bíblia é contos de verdade de Deus para aquele que crê, e se você crê, você verá a glória de Deus na sua vida. Depois de tudo que ele passou, agora ele está sendo honrado. Agora, meu irmão, tem uma coisa que, sabe? Eu queria ver a casa de Potifar agora diante de José. A segunda pessoa mais importante do império. Faraó tira o anel, coloca no dedo dele, mas Faraó, após a honra e a autoridade que incumbe sobre ele, que impetra sobre ele, também vai dizer o seguinte: a partir de hoje você não se chama José. A partir de hoje você vai se chamar Zefanate Parneia. Um novo ciclo começa na vida de José, irmãos. Só que agora ele tem um outro nome. Ele tem uma autoridade, e essa autoridade vai exigir dele. É dada para ele. É imputada para ele uma nova identidade. Você agora será conhecido como Zefanate Parneia. A pessoa de maior autoridade no império. Aquele que faz e desfaz, e manda e desmanda, aquele que as autoridades reverenciam quando ele passam, ele agora é Zefanate Parneia. Mas tem algo nesse homem, mesmo sendo autoridade, sendo ovacionado, sendo reverenciado pelas autoridades, tem algo que precisa mudar e não está do lado de fora. A Bíblia diz que no casamento dele, ele tem filho, e o primeiro filho, o filho mais velho, o filho primogênito, olha para mim aqui, presta atenção, o filho primogênito vai ser chamado de Manassés. Repita comigo, Manassés. Manassés, ele vai tomar uma decisão no nascimento do seu filho. O Senhor me fez esquecer da casa de meu pai. Sabe o que ele está fazendo? Todo o sofrimento causado pelos seus irmãos, pela sua família, por aqueles de sangue, ele está colocando um ponto final naquela história. Ele está dizendo: eu não carrego mais essa dor comigo, ela não mais vai fazer parte da minha história, da minha caminhada, porque Deus mudou o cenário da minha vida. Manassés nasceu. Com o segundo nascimento do filho, ele reconhece a manifestação divina sobre a sua vida, e ele vai se chamar Efraim, porque o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Ele reconhece
que o lugar das suas dores, o lugar que mais exigiu dele, o lugar que mais ele sofreu, que mais ele padeceu, que mais ele foi humilhado, Deus o exaltou de forma sobrenatural. Ele vai dizer: Efraim, todas as vezes que ele olhava para o seu filho mais velho, ele lembrava do seu passado e falava: o passado não mais me condenará, não mais me causará dor. Quando ele olhava para o seu filho Efraim, ele falava: você é o motivo da minha alegria. Porque existem momentos na nossa vida, irmãos, que a gente tem que colocar um ponto final nas dores que carregamos. Existem momentos na nossa vida que os traumas causados nas suas emoções precisam dar um basta. A gente não pode mais carregar dores daquilo que fizeram, daquilo que te ocasionaram. Tem um dia que a gente tem que colocar um basta, um ponto final, e você deixar aquele fardo para trás. Tem um monte de gente aqui que se tornou bem-sucedido, bom profissional, que alcançou lugares de status, posições, mas existem traumas, dores que ainda não foram curadas, feridas que ainda estão abertas. Quando você passa, as pessoas reconhecem. Quando você posta uma foto, é muitos likes, porque você se tornou essa tal pessoa. Só que você está dando vida a um personagem, mas sua realidade, a sua verdadeira identidade mostra alguém que está traumatizado ainda. E quer que eu prove para você? Bispo, eu tenho frequentes dores de cabeça, e essas dores de cabeça não passam por mais analgésico que eu tomo. Pode ser reflexo no teu físico daquilo que fizeram com a tua alma. Bispo, eu tenho crise de depressão, tenho crise de síndrome do pânico. Podem ser reflexos no seu corpo daquilo que fizeram com a tua alma. Bispo, eu tenho dores nos ossos, nas articulações. Você só dorme à base de analgésicos e remédios. Deixa eu dizer para você, você não está aqui hoje por um acaso. O Senhor tem algo extraordinário para fazer na tua vida. Mas o que Ele tem para entregar, Ele não vai entregar para um personagem, porque não foi pelo personagem que você criou, para você se ver livre dessa dor. Ele morreu por você. Você tinha identidade e tem um nome, e é por você que a bênção vai se tornar uma realidade. Sabe aqueles assuntos que você toca e fala assim: não, eu não quero tocar nesse assunto, porque ainda fere. Olha o que você se tornou. Ah, bispo, mas tanto tempo atrás, você já rompeu, você já venceu. Olha quantas conquistas você tem, olha quantas medalhas você tem no peito. Mas quando toca naquele assunto, irmão, você sabe o quanto te dói, você sabe o quanto te fere, você sabe o que fizeram com você e o que você teve que suportar para você estar de pé aqui hoje. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Na realidade, a honra chegou. Quando você olha para trás, você vê uma história de superação. Mas quando Deus olha para você, Ele vê uma ferida que ainda sangra. E se você está aqui hoje é noite de cura para a sua vida, é noite de cura para a sua alma. Hoje o sangramento vai passar, hoje o fluxo de sangue vai ser estancado no nome de Jesus. Aleluia. Ele coloca um ponto final. Ele decide. Mas os tempos de bonança passam, vem os tempos de escassez, e o tempo de escassez vai encontrar a sua família, e a sua família vem até o único lugar que ainda tinha recurso, que é o Egito.
E quando eles chegam lá, ele tem que se deparar com um grande ministro da fazenda, o grande Zefanate Parneia. A Bíblia vai dizer que ao ver os seus irmãos, ele reconhece os seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconhecem. Deixa eu dizer para você uma coisa: quem te feriu não sabe o que Deus vai fazer você se tornar amanhã. Quem te feriu e te machucou lá atrás não sabe do que Deus vai fazer na tua história amanhã. Ei, deixa eu dizer para você, você vai se tornar irreconhecível para aqueles que um dia te pisaram, te maltrataram, ele canta, pessoas que abriram mão de você, pessoas que pisaram naquilo que você era, terão que te ver lá na frente, e você estará irreconhecível, porque a honra de Deus te alcançará no nome do Senhor Jesus. Só quem crê nisso, dá um glória a Deus e aplauda Jesus aí. Ele está irreconhecível. A sua família não reconhece. Eles olham e veem a pessoa extremamente importante, o segundo homem mais importante do império, mas eles jamais imaginariam que aquela pessoa era alguém tão próximo. Sangue do próprio sangue. A Bíblia diz que José os reconhece, mas eles, ao olharem para ele, não têm ideia de quem ele é. Ei, deixa eu dizer para você uma coisa, irmãos: quem te viu vai ter que te ver de novo. A sua história não acaba assim. Ei, quem te viu vai ter que te ver de novo. A honra de Deus vai chegar para a tua vida. A promessa vai se cumprir. Você vai dar a volta por cima. E Deus, vai ser glorificado através da sua vida. Os seus irmãos não o reconhecem, mas ao olhar para os seus irmãos, aquilo que José pensava estar resolvido vem à tona de tal forma que, ao mesmo tempo que ele olha para a sua família e se lembra do seu ambiente familiar, ele quer abraçar os seus irmãos, ao mesmo tempo ele tem vontade de matá-los. E você vai ler os capítulos seguintes, irmãos, começa uma guerra dentro dele. Ao mesmo tempo que ele quer abraçar, ele acusa os seus irmãos de espia. E ser acusado de espia naquela época era uma sentença de morte. José quer causar nos irmãos a mesma dor que eles causaram nele. É uma transferência de dor. Sabe por que muitas vezes você se transforma e reage de uma forma hostil com pessoas que você nem conhece ainda? Porque é a sua forma de reagir à dor que ainda está dentro de você. José está transferindo para os irmãos aquilo que os irmãos causaram com ele. Mas espera aí, bispo, ele não resolveu com o nascimento do filho. Sim, ele tomou uma decisão. Só que a decisão não é um ato instantâneo, irmãos. Perdão é um processo, e muitas vezes doloroso, dependendo do trauma, daquilo que fizeram com você. Não, você pode tomar a decisão agora, só que o processo da cicatrização muitas vezes demora, passa tempo. Você não consegue olhar para alguém que te causou mal ontem e conseguir olhar para ele hoje e não sentir nada. Ele olha, você vai ver a guerra, ao mesmo tempo que ele quer que a família esteja próximo dele, ele quer causar uma dor, ele causa sofrimento, porque dentro dele ele ainda sofre, dentro dele, por fora, ele é Zefanate Parneia, mas por dentro ainda ele é José. Não importa, irmão, o que você se tornou, a honra que Deus te deu, onde você chegou, as superações que você teve. Se eu dizer para você uma coisa, o personagem que você criou está tendo mais ascensão do que aquilo que você realmente é. Não foi essa a identidade que Deus te deu. Você pode ter se tornado a pessoa mais importante, um administrador sensacional, um
empresário bem-sucedido, mas por dentro você ainda é José. Você não pode deixar que aquilo que você faz seja mais importante do que aquilo que você é. Porque se tirar aquilo que você faz, quem você é de verdade? Pessoas que só são reconhecidas por aquilo que faz. Pessoas que só são reconhecidas pelo seu talento. Oh, Espírito Santo. Pessoas que só são reconhecidas pela sua capacidade de produzir. Mas deixa eu dizer para você, quem de fato você é. O protagonista da tua história não deveria ser o personagem. É você. Está na hora de você ser você. Está na hora de você, irmãos. Eu sei que às vezes, sabe, fala, bispo, olha, dói tanto que eu quero ignorar, mas o fato de você ignorar não quer dizer que deixou de existir. Tem coisas, irmãos, que só Deus pode fazer. Ele fugia do conflito e o conflito vinha de novo. Ele queria perdoar, mas a dor ainda era muito grande, então ele ameaça de morte. Ele constrange seus irmãos, ele cria situação, ele está articulando porque ainda está doendo. Aleluia. Coloca aqui para mim Gênesis 45, versículo 1. Gênesis 45, versículo 1. Eu vou ler com vocês. José não conseguia mais conter-se diante de todos os presentes. Então falou em alta voz: fazei com que todos saiam da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando? Chegou um momento que ele não suportou mais. Chegou um momento que ele teve que se despir do personagem. Tirar a maquiagem. Tirar as patentes. E dizer, olha, eu sou José. Eu sou o irmão de vocês. Teve um momento que ele não suportou mais, irmão, ser sustentado apenas pela aparência. Ele disse, eu sou aquele que vocês venderam. Só que agora há uma estrutura espiritual para ele dizer para os seus irmãos: o que vocês fizeram comigo hoje. Você vai ler lá, ele vai dizer, hoje eu entendo que o que vocês fizeram comigo foi para me projetar dentro de um propósito de Deus, para que eu chegasse aqui antes, para preparar o Espírito Santo, para preparar o caminho. Ei, nossa! Vai chegar um momento, irmãos, que você vai entender que a dor que causaram em você foram necessárias para se tornar a pessoa que agora você é. Mas eu sei que isso não acontece do dia para a noite. Eu sei que tem feridas que ainda sangram. E eu quero orar por você, bispo. Ainda dói. E se você ainda sente, fica de pé no nome de Jesus. Bispo, ainda dói. Eu me tornei, eu sou o que eu sou, mas tem coisas dentro de mim que ainda, se tocar no assunto, ainda me fere, ainda mexe comigo. Bispo, por causa dessas circunstâncias, sabe, meu corpo de alguma forma recebeu ou reflexo de doenças que eu ainda não consigo libertar delas. Dores de enxaqueca, crises de estômago, irmãos, gastrite, enxaqueca, dores, pressão arterial, depressão, síndrome do pânico. Hoje é noite de cura para você. Hoje é noite de cura para a sua alma.
porque o que Deus vai fazer na sua vida vai ser extraordinário. Mas é alguém legítimo que vai estar de pé para receber. Deus vai entregar para o verdadeiro protagonista da tua história, que é você, e não para um personagem, não para um coadjuvante. Coloca a mão sobre o seu coração, eu quero orar por você. Eu sei que, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que posso até descansar, repousar em teus braços. Eu sei que, pois sinto tua. Eu sei que posso até descansar, repousar em teus braços. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos e irmãs aqui presentes. E sob o poder dessa palavra, Senhor, eu quero liberar cura. Cura, Senhor, onde os meus olhos não conseguem enxergar. Cura onde as minhas mãos não alcançam. Cura, Senhor, onde muitas vezes nem eles percebem. Mas Deus, sob o poder dessa palavra, visita onde, Senhor Deus, não tem mais acesso. Visita, Senhor, os traumas, os lugares dos traumas que ainda são ignorados, mas eles existem e são ainda uma realidade. Pai, no nome de Jesus, visita. Deus, sob o poder da tua palavra, Espírito